Pensa só, de uma hora para outra, todo o sistema social e econômico que uma nação inteira conheceu a vida toda simplesmente desaba. E não, isso não é roteiro de filme de ficção científica. Foi a realidade para centenas de milhões de pessoas no final do século XX. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. E a resposta, olha, é complexa, é dramática e ensina muita coisa sobre como as sociedades funcionam, ou, como elas deixam de funcionar. A gente vai analisar 4 caminhos bem diferentes para ver o que os fatos e as histórias nos contam sobre quem se deu bem e quem se deu mal. Bom, nosso primeiro caso, e talvez o mais chocante, é a Rússia. A transição russa ali nos anos 90 foi tão, mas tão abrupta e traumática que, para muita gente, a sensação foi pior do que a de uma guerra. Para a gente ter uma ideia, no sistema soviético, desemprego era uma coisa que basicamente não existia. O Estado garantia um trabalho para todo mundo. Mas depois de 91, o cenário virou de ponta cabeça. As fábricas fecharam, os subsídios acabaram e milhões de pessoas, de repente, se viram não só desempregadas, mas muitas vezes empregadas, só que sem receber salário. Passavam meses sem enviar a cor do dinheiro. Agora, olha que curioso. Um ponto que surpreende muita gente foi a moradia, porque ao contrário do que se podia imaginar, a maioria das pessoas não perdeu a casa. O que aconteceu foi que o governo permitiu que as famílias passassem para o seu nome os apartamentos do estado onde elas já moravam. E isso quase sempre de graça. Da noite para o dia, milhões de pessoas viraram proprietárias. Só que a realidade no dia a dia era de um empobrecimento brutal. Pessoas super qualificadas, como engenheiros e médicos, tiveram que se virar vendendo coisa na rua, dirigindo táxi. O escambo, aquela troca de produtos, voltou com tudo. Já pensou receber o salário do mês em batatas? Era essa a situação. E esse número aqui, ele é um dos mais cruéis para mostrar o tamanho do trauma social. A mistura de estresse, alcoolismo e o colapso total do sistema de saúde fez a expectativa de vida dos homens despencar, 6 anos a menos. É um dado demográfico, assim, assustador. Essa frase resume perfeitamente o choque psicológico da época. As pessoas cresceram a vida inteira acreditando que o Estado ia cuidar de tudo, do berço ao túmulo. De repente, a regra virou: se vira. Foi uma virada de chave na cabeça das pessoas para a qual ninguém estava nem um pouco preparado. E aqui está talvez o maior desastre dessa transição: a tal privatização rápida. Enquanto a maior parte do povo empobrecia, um grupinho esperto de ex-diretores, políticos e especuladores comprou as joias da coroa do país. As empresas de petróleo, de gás, a preço de banana. Isso criou uma desigualdade absurda que marca a Rússia até hoje. Agora, vamos para um contraste total com o caos russo. A China. Ela seguiu um caminho radicalmente diferente. Em vez de choque, a palavra-chave da transição chinesa foi controle. A China fez exatamente o contrário da Rússia. Eles mantiveram o poder político bem centralizado e foram liberando a economia aos pouquinhos. Primeiro, criavam umas zonas especiais para testar as ideias. Se desse certo, aí sim eles expandiam para o resto do país. Foi uma transição bem gradual e super vigiada. Então, a grande sacada da abordagem chinesa foi essa troca. A prioridade máxima era a estabilidade, tanto econômica quanto social, mesmo que isso custasse as liberdades políticas. Do ponto de vista econômico, funcionou. Tirou centenas de milhões da pobreza, criou uma classe média gigante. O custo disso, claro, foi manter um Estado autoritário sem nenhum espaço para oposição. Certo. Agora vamos para a Europa Oriental. Países como Polônia, República Tcheca, Hungria, eles seguiram um terceiro caminho. A meta deles era se integrar ao modelo da Europa Ocidental. E dentro da Europa, o caso da Alemanha Oriental é completamente diferente. Ela não passou por uma transição, ela foi, na prática, absorvida pela Alemanha Ocidental. Leis, moeda, empresas, tudo mudou em questão de meses. Foi uma coisa única. E a razão pela qual a experiência da Alemanha Oriental não dá para ser copiada está nesse número aí. A Alemanha Ocidental injetou trilhões de marcos e depois de euros para bancar essa reconstrução, evitando aquele caos social que a gente viu na Rússia. Foi basicamente uma recuperação patrocinada por um irmão mais rico. Nosso último estudo de caso é Cuba. Cuba representa a resistência à mudança. Quando a União Soviética acabou, Cuba perdeu seu maior parceiro econômico, mas escolheu manter o sistema, fazendo pouquíssimas reformas. Em Cuba, o que se vive é um paradoxo.
No papel, o Estado ainda garante emprego e moradia para todo mundo. Mas na prática, os salários são tão baixos que são quase simbólicos, e a infraestrutura do país está caindo aos pedaços. Isso empurra todo mundo para uma economia informal, onde o que vale é o mercado negro, o dinheiro que vem de parentes de fora e o turismo. Ok, depois de passar por esses caminhos tão distintos, o que a gente pode concluir? Qual é a grande lição que a história dessas transições nos deixa? Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro, né? A Rússia foi na base do choque e o resultado foi trauma. A China foi no controle gradual e conseguiu crescimento. O leste europeu buscou estabilidade, se juntando à União Europeia. A Alemanha Oriental foi recuperada pela absorção. E Cuba, que resistiu à mudança, ficou estagnada. E isso leva a gente para a conclusão principal de tudo isso. O debate ideológico, sabe, comunismo contra capitalismo, no fim das contas ele se torna secundário. O que de fato decidiu o sucesso ou o fracasso foi como a mudança foi feita. Os países que se saíram melhor foram aqueles que planejaram as reformas, que criaram redes de proteção social para amortecer o golpe, que lutaram contra a corrupção e que tinham uma meta muito clara, tipo, queremos virar parte da Europa. Eles não largaram a população à própria sorte. Já o caminho do fracasso, em contraste, foi marcado pela pressa, pela privatização feita no desespero que entregou a riqueza do país na mão de poucos e pelo abandono total daquela proteção social que existia antes. Isso ajuda a gente a entender muita coisa que veio depois. A popularidade inicial do Putin, por exemplo, não surgiu do nada. Ele foi visto por muitos russos como o cara que chegou e colocou ordem na casa depois daquele caos absoluto dos anos 90, pagando salários em dia e dando uma freada nos oligarcas. Se tem uma única frase para a gente guardar de toda essa análise, é esta aqui. O jeito como uma grande transformação social é feita, com planejamento e proteção, ou com abandono e choque, isso tem consequências muito mais profundas do que a própria ideologia por trás da mudança. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Diante das transformações gigantes que a gente vive hoje, tecnológicas, climáticas, econômicas, o que a experiência desses países pode nos ensinar sobre como gerenciar grandes mudanças sem deixar a maior parte da sociedade para trás? A história não se repete, mas, como dizem, ela rima.